Fala galera, sejam bem-vindos ao canal. Galera, vou falar um pouco hoje dessas ações aqui, né? Tenho 3 ações aqui pra gente bater um papo aqui. Só lembrando, não vou fazer um vídeo muito longo não, tá? Um vídeo curto. Só falando um pouco dessas ações aqui rápido, não vai entrar em muitos detalhes, tá? Mas falando mais um pouco delas e uma análise gráfica dela também pra gente dar uma olhada, pra achar pontos, né? Pontos interessantes pra fazer a entrada. São umas das ações que dão uma boa oportunidade de você fazer até um trade também, né? Você arrumar um ponto de entrada e fazer um trade. Lógico, no mercado eu mesmo para fazer trade assim, eu não faço, tá? Eu investo mais para longo prazo, mas chegam umas certas horas no mercado aí que tem que pensar nisso também, né? Que é um comprar ativo para valorização, né? Que é bem interessante. Então é bom a gente dar uma passadinha aqui só para ver como é que tá. Lembrando que esse vídeo aqui não é indicação nem de compra nem de venda, tá? É só para dar uma ideia mais ou menos, para você ficar por dentro também do mercado também. Eu também fico pesquisando também para ver se encontra algum ponto interessante. Tome cuidado, tá, com indicação, tá? Se dá indicação, eu tô comprando isso aqui porque tá interessante, porque tá barato, tá? Então fica atento nisso, que o que tá barato pode ficar mais barato ainda. E você vai pegar seu dinheiro e aporta tudo numa ação, e daqui a pouco você fica sem grana vai surgir a oportunidade, você fica sem grana para comprar os ativos que estão a preço de banana, ok? Então, bora dar uma passada. Só lembrando, galera, que vou dar uma passadinha aqui no Ibovespa, né? Que a volatilidade tá alta, tá? Vou dar uma passada no Ibovespa aqui, no dólar também. A volatilidade tá muito elevada, né? Então é complicado esse momento de volatilidade, porque sobe muito e desce muito, né? Então fica atento. Então se você vai fazer alguma coisa, tem que buscar suporte, tá? Para fazer isso aí. Não pode sair comprando em qualquer lugar achando que tá bom e que não é bem assim que funciona, não, tá? Às vezes você compra um ativo achando que tá barato, daqui a pouco ele tá mais barato ainda, né? E não vai subir, porque ele tem um ciclo, né? Tem o seu ciclo de alta e ciclo de baixa. Galera, antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ajuda bastante a fortalecer o canal, ok? Bora dar uma passadinha do Bovespa aqui. Eu tô no Bovespa aqui, no semanal, tá? O Bovespa aqui no semanal. Ele vem com aquela mesma formação ainda, tá? E o Bovespa ele tem um negócio aqui bem interessante que tem que ficar atento, tá? Tem que levar em conta isso aqui. Ele fez essa figura aqui, ombro, cabeça, ombro, que eu faço alguns vídeos, sempre coloco isso aqui. E ela segurou, tá? Ela não rompeu, tá? Ela não fez esse rompimento, tá? Ela bateu exatamente nele e voltou, tá? E agora nós temos um probleminha aqui que você tem que levar em conta, tá? Com o Bovespa. Ele deu uma falha, tá? Deu uma falha bem interessante nesse ponto aqui, tá? Então, ele bateu ali nos seus 33, né? Você vê, nos dias aí ele já estava nos 18 ali, daqui a pouco foi parar nos 33. Você vê como é que tá movimentado o negócio, né? Tá bem complexo. Só que tem um problema, galera. Ele deu uma falha nesse ponto, tá? Você vê que aqui é um topo duplo aqui também, só que ele falhou aqui, tá? Isso é um problema, né? Que ele chegou só mais da metade aqui e já recuou, tá? Então isso é um péssimo sinal. Então para você que vai fazer investimento achando que tá barato assim, fique atento, fique ligado, porque ela pode buscar esse suporte aqui de novo, tá? Os seus 18 mil pontos ali. Só lembrando, rompeu isso aqui, ferrou. Não pode nem pensar nesse rompimento aqui, né? Porque aí vai desabar com força. Ou não, é oportunidade também de compra, né? Muitas ações vão ficar barato, tá? Colocando no mensal, só para você ter uma ideia, né? O mensal, o Bovespa, ele está operando em topo, tá? Um topo aqui em cima, ele está operando exatamente em topo, tá? Então isso é muito complicado. Ele está operando em topo e não fez correção ainda, tá? Então quando eles começar a fazer correção, vai ser um problema. Lembrando que é melhor você operar acima de um topo. Por quê? Porque ali ele já está consolidado, né? Ele já rompeu e vai buscar outros patamares, né?
Só quando fica batendo em topo, né, e voltando, nesse caso aqui ele está voltando agora que nem bateu no topo, né, no semanal aqui já mostra isso, bateu, já fez o recuo. A pessoa fala, mas é por causa do Trump esse negócio. Não é só isso não, né, galera, tudo, como eu falei, tudo tem um ciclo, né, e a gente tem que sempre ficar de olho nisso. Eu, depois de levar muita pedrada na cara, eu não faço mais isso, eu sempre dou uma olhada num gráfico, vejo como é que o ativo tá, para decidir alguma coisa. Outro problema que a gente tem aqui, que isso aqui é renda variável, né? A gente tem um problema aqui que é dólar. Ah, mas é por causa do Trump. Não é só por causa do Trump, a gente tem um problema fiscal brasileiro que é bem grave, tá? Então o dólar fez essa correção, foi fazer outro fundo aqui, já falhou, tá? Então é um problema. Você vê que a volatilidade do dólar tá gigantesca, né? Um dia ele chegou a 5,59, daqui a pouco foi buscar lá 6,9, né? Quer dizer, é bem complicado, fica difícil até de você analisar alguma coisa, né? O fato é que ele voltou, né? Subiu forte de novo, fez o rompimento, fez o recuo e agora tem que parar por aqui, né? Nesses 5 e... Tem que parar não, na verdade tem que descer isso aqui, né? Isso aqui tem que desabar para ajudar o pessoal em alguma coisa. Mas para quem investe, dólar disparando aqui, né, cara? Para quem investe em dólar é interessante, né? Então, ele pode buscar esse ponto aqui de 5,78 aqui, que é uma zona aqui de suporte dele aqui, da média móvel aqui, e fazer o caminho de volta, né? Então, tem que ficar atento com esses negócios. Vou mostrar até para vocês aqui no Bovespa, só para você ter uma ideia das falhas, como é que elas acontecem. Aqui eu estou no Bovespa aqui, tem um negócio que é bem interessante, ó. Essas figuras aqui, tá vendo? Isso acontece o tempo todo, tá? Se colocar no gráfico você vê que tem dois topos aqui, ó. E esse aqui subiu e ele repetiu o topo, tá vendo? Ele repetiu o topo e recuou. Olha a falha que ele deu aqui, ó. É o que eu estou mostrando aqui, tá? Eu acho que essa falha aqui está diferente dessa. É só o gráfico invertido, tá? Então, ela falhou aqui e voltou. Isso indica o quê? Que vai subir mais ainda, tá? Então ela subiu, já começou a fazer outros topos aqui em cima. Mas só lembrando que ela está em topo, tá? Desde aquele topo que foi feito ali em 2021, tá? Então ela está operando sempre nesses topos aqui, ó. Então, ficar atento com isso aí. E dólar é aquele negócio. Dólar, na verdade, galera, é tendência de alta, né? No gráfico mensal, você coloca aí a tendência de alta pura. Dólar, não tem o que fazer. Dólar no Brasil, infelizmente, é tendência de alta. Se você está com esperança que o dólar vai cair, o dólar vai cair lá para R$4, R$3,80. Pode cair, galera. Se o governo manipular o câmbio, ele vai descer, tá? Ele vai descer. Mas é pouca coisa. O dólar só não está acima de, não está uns R$10 porque o Banco Central entrou. Mas se não, aqui só para você ter ideia, no mensal aqui, né? Ele está fazendo uma correção aqui do mensal, ó. Tá buscando a média móvel aqui, ó. Bateu a média móvel aqui e volta a subir de novo, tá? Chega numa média móvel e volta a subir. Então, isso aí tem que ficar atento com esses negócios. Isso aqui para fundo imobiliário é muito importante, tá? O dólar subindo, ferra fundo imobiliário, ok? Então, fique ligado nisso aí. Vamos falar aqui da Vale. Vale, galera, todo mundo já sabe, conhece a Vale, não precisa nem dispensa apresentação. É um ativo excelente, tá? A Vale não tem nem dispensa comentários, tá? A Vale chegou a bater 49, né? Acho que uns 49 e pouco ali. Deixa eu ver, dar uma olhada no gráfico dela aqui. Bateu ali os seus 48 reais. Foi a mínima que ela deu, tá? E já tá começando a voltar de novo. Só que a Vale, ela tem um negócio, ela entrou num ciclo de baixa, tá? Então o ciclo dela agora, por enquanto, é de baixa. Mas é um ativo excelente. É ativo para você colocar em carteira, porque os dividendos dela são muito bons e não dispensa comentário, né? Então hoje, até que ela subiu um pouquinho, tá 52,70, tá? O dividend yield dela está em torno de 9%, tá? Então é um dividendo bem bacana mesmo, tá bem interessante. Isso para fundo imobiliário já não é muito, tá? Mas para ação ela é diferenciada, porque uma ação ela não tem limite. A Vale aqui mesmo, por exemplo, ela pode estar a R$52 e daqui a pouco está a 100, tá? Então é só mudar alguma coisa no cenário mundial que ela volta. Com essa guerra fiscal aí da China, né?
essas taxas aí, né, do Trump. Isso que vai mexer muito com esses ativos, tá? Então, ontem, né, disparou, subiu tudo, né? Foi uma coisa assustadora, uma alta tremenda. Só que aquele negócio, você não pode levar em conta, porque não aconteceu nada, né? O Trump só suspendeu ali por 90 dias e a China mandou bala também. Vai subir as taxas da China. E na regra da galera, essa é uma regra básica, né? Uma regra simples, né? Se você tiver 2 neurônios na cabeça, entende, né? Agora, se não tiver nada, fica difícil. As pessoas têm que entender que os Estados Unidos é o maior mercado do mundo, né? É o maior mercado do mundo. Se os Estados Unidos quebrar, ferra todo o mundo, né? O pessoal, não, porque os Estados Unidos é imperialista. Não é imperialista, é porque tem o maior mercado do mundo. É muita gente, muito consumo lá nos Estados Unidos, né? O consumo deles são altos. Se os Estados Unidos entrar em recessão, ferrou todo mundo, né? Então a política dos Estados Unidos que ela vem adotando ao longo dos anos não é viável, né? Uma hora essa bolha explode aí e já era, né? Ferrou tudo. Então o que o Trump está fazendo é coisa que o pessoal tinha que ter feito lá atrás, não fizeram, né? Deixa, a China vai tomando de conta, porque na verdade a China exporta desemprego para os Estados Unidos, né? Muita gente fica falando, mas é injusto. Injusto o quê, né, galera? Fala o que é injusto aí. O cara... Estão tentando inverter, na verdade, os papéis. Galera, quem compra é quem manda, né? Quem compra é quem manda. Vocês estão invertendo, né, a situação. Estão querendo colocar quem manda é quem está vendendo. Bom, tira isso da cabeça. Está com isso aí na cabeça, nem investe, né? Fique do seu canto, porque aí já é outra coisa, já é um problema já grave, né? Mas tira isso da cabeça. Quem manda é quem compra. Se eu estou comprando, eu tenho o direito de reclamar de alguma coisa, ou não? Ou vocês mudaram isso aí agora, né? Então, galera, fica atento que eu vejo muito analista. Nossa, aqui no YouTube tem um monte, né? Mas quando você vai ver, tem tudo em viés de direita, de esquerda, tudo. Você não deve olhar para esse lado. Olha o que está acontecendo, né? Em relação ao dólar, mas os Estados Unidos exploram o dólar, tá? Uma hora os Estados Unidos larga essa porcaria do dólar para lá. E aí, o que, é que vai acontecer? Quem é que vai assumir essa bomba? É os BRICS, com a sua moeda, né? Que tanto falam aí, que vai assumir a moeda. Galera, você assumir moeda mundial é uma porcaria, entendeu? É igual aqui no Brasil, você coloca na cabeça, só você colocar na cabeça. Dólar muito alto é ruim pra gente, não é? Mas para as empresas que estão aqui não é não. Tá? As empresas que fazem exportação não é ruim. As empresas que importam, traz produto para cá para o Brasil, é ruim. Mas para quem vai exportar, não é. Você vê a JBS ali que batendo, lucrando tudo que pode agora, né? Então é assim que funciona, né? Então tira isso da cabeça, né? Dólar muito baixo é bom para o Brasil. Se o dólar cair muito, o Brasil mesmo vai arrumar um jeito de subir esse dólar, porque não vale a pena, não ganha dinheiro, né? A China faz isso o tempo todo. O dólar na China lá, quem controla é a China, não tem câmbio flutuante igual aqui não. Lá os caras controlam, então desvaloriza muito a moeda chinesa, é super desvalorizada, né? Para quê? Para faturar mais, né? Fatura em cima da mão de obra, né? Fatura em cima da exploração das pessoas lá. Então é assim que funciona. Um iPhone, né? Você acha que um iPhone é produzido nos Estados Unidos? É produzido lá na China, né? Então tira isso da cabeça, né? E o que o cara está querendo fazer é fazer com que esse iPhone seja produzido lá nos Estados Unidos, né? Porque se ele produzir lá nos Estados Unidos e for mandar para outros países, não vale a pena. Porque a taxa que os países cobram dos Estados Unidos é muito alta. Então termina o país perdendo totalmente a sua indústria. É igual aqui no Brasil. Aqui no Brasil, indústria que já era. Aqui não tem nada. E faz tempo que vem nessa pegada. E nós não temos uma pessoa para fazer essa proteção. Então, coloque na cabeça. Quem manda é quem compra. Ok? Então, vale R$52. Vamos voltar aqui para esse assunto aqui. Segundo o Benjamin Graham, a Vale, né? Ela tem um upside aqui de 60%, né? O preço justo dela seria R$84. Ela tinha que operar nesse patamar. Mas uma situação não está fácil e ela tem um problema do ciclo, né? Então tem um ciclo de alto, ciclo de baixa, e ela entrou nesse ciclo, tá? No ciclo de baixa, né? Os números dela aqui, do payout aqui de 68%, margem EBITDA aqui 34%, então os números da Vale é bem interessante. Vira e mexe toma prejuízo agora também, né? Tá tendo algumas
uns BOzinhos do balanço, mas por quê? O cenário mundial afeta ela em cheio, né? Não tem outra saída. Dividendo, né? Parte dos dividendos paga uns bons dividendos. Só esse ano que já pagou aqui já 2,60, né? Mais de 2,60, R$2,60 por ação, né? O ano passado o Lixa chegou a quase R$6, né? Por ação. Esses são os números da Vale. Dispensa a apresentação, porque é uma ação excelente com um preço muito baixo, né? Tá muito baixo esse preço da Vale. Agora eu tô falando que o preço é baixo, aí não, vamos comprar aqui. Não, não é assim também não, né, galera? Fica atento, porque o que tá barato pode ficar mais barato ainda, tá? Só para você ter uma ideia aqui, ela tem o preço teto dela é R$127, só para você ter uma ideia do tamanho do desconto, para você ter 6%, né? Tem uma margem de 6%, né, de dividendo. Só para você ter uma ideia, tem uma margem bem grande para você aportar na Vale. Não quer dizer que você deva aportar. Eu tenho ações da Vale, mas como aqui é o pobre investidor, a gente compra merreca. Então tem pouquinha coisa, mas se chegar no ponto que eu quero, eu vou ter que fazer um aporte mais elevado, tá? Vou ter que tirar o escorpião do bolso e não tem jeito. Passa no gráfico da Vale aqui, tá? Então a Vale, galera, tá muito baixo mesmo. Mas é aquele negócio, pode ficar mais ainda. Vou colocar aqui no gráfico mensal, tá? No gráfico mensal da Vale, ela está numa tendência de baixa, tá? Então fique atento. Por quê? Porque é uma tendência de baixa. Só para você ter uma ideia, ela começou uma tendência de baixa aqui em 2011. Só para você ter uma ideia. Ela valia ali em torno, lógico que o gráfico está ajustado, mas em torno de R$30, tá? E ela entrou numa tendência de baixa até 2016, só para você ter ideia o tanto tempo que ela levou caindo, né? E foi buscar os seus R$6,15, que foi ali já em 2016. Lógico que não foi isso aqui, porque o gráfico está ajustado, mas só para você ter uma ideia. Depois ela pegou outro ciclo de alta, tá vendo? Começou ali em 2015 e foi buscar ali a máxima ali até o 2021, tá? Só para você ter uma ideia. E agora começou o seu ciclo de baixa. Aquele negócio que eu venho falando para vocês do gráfico, né? Que eu venho mostrando para vocês do gráfico ali do Bovespa, da falha que ele deu. Aqui na Vale aconteceu a mesma coisa, tá? Topo, fez o topo dela, correção, tá? E outro topo, né? Outra correção, outro topo. Fez 3 topos aqui, só para você ter uma ideia. Quando acontece isso aqui, galera, os outros que vinham tem que passar isso aqui. Um desses aqui tinha que ter passado para ela continuar. E ela não passou. Essas 3 falhas indicam o quê? O ativo não vai mais, tá? Ela foi fazer outra tentativa aqui e falhou, tá vendo? E essa falha é pior ainda, porque ela falhou aqui em 50%, né, desse topo. Isso quando acontece é chão, tá? Não precisa nem ficar preocupado, eu vou comprar. Não tem esse negócio de comprar. Siga o mercado. Você não vai adivinhar tudo, não vai adivinhar nada, mas você sabe que teve uma falha, né? Então quando acontece essas falhas, não tem jeito, ele vai descer. E essa descida que ela deu agora é bem interessante, tá vendo? Ela tá confirmando agora, né? Tá fazendo esses rompimentos dessa zona de suporte de R$54, tá? Então ela fez esse rompimento, tá confirmando. Vamos só aguardar mais um pouquinho aqui, que pode ter a falha, né, nesse rompimento aqui, mas ela confirmando isso aqui, tá? Isso aqui desce, tá? Isso aqui vai descer. E o outro suporte que ela tem aqui não é forte, é fraco, um suporte fraco. É esse suporte aqui, tá? Dos seus R$42. Então ela pode chegar ali brincando, tá? Seus 42. E o outro suporte, que esse aqui já é bem mais interessante. Esse aqui é super forte, tá? Que é os seus R$23. Tá? Ah, mas a Vale não chega aí. Bom, você é quem sabe, tá? Você é quem decide. Que esse suporte aqui é bem interessante por causa desses topos que ela fez aqui, tá? Então isso aqui é uma zona de bem interessante para suporte, tá? Então ela fica bem interessante se ela chegar nesses patamares aí, tá? Então é isso, estou mostrando aqui no gráfico mensal. O cara vai falar, mas como é que eu faço para fazer uma entrada para
espera ela buscar essas zonas, tá? Esse aqui é o próximo suporte dela, tá? Seus R$ 43. E como aqui, tá vendo? Ela fez o rompimento, fez o recuo. Por quê que ela está fazendo recuo também? Porque tem média móvel aqui, tá vendo? Nesse ponto aqui, ó. E ela não está atingindo nem as médias móveis, já está recuando, tá? A pessoa fala, mas é por causa do Trump esse negócio, porque esse negócio não vai ser resolvido de uma hora para outra. Tá? Isso aí vai andar ainda, tem chão ainda, prejudica ela também, porque recessão bate forte na Vale, tá? Então fique ligado com isso aí. Então fique atento que pode ter ótimas oportunidades. Para fazer uma entrada, você vai aguardar a formação gráfica, já procura outros gráficos menores aqui, o semanal, por exemplo, né? Pode buscar o diário também, para fazer formação gráfica de tendência de alta, tá? Por enquanto aqui, ó, não tem nada aqui de tendência de alta. Isso aqui é tendência de baixa pura, tá? Então isso aqui não tem muito. O cara fala, não vou sair comprando feito doido. É topos e fundos aqui, né? Descendentes, né? Sempre tá renovando um fundo, tá vendo? Renovou outro ali, tá renovando esse aqui agora. Provavelmente vai dar uma subidinha aqui de novo, renova o outro também. Então fique atento, ok? Bora falar um pouco da Petrobras, né? Petrobras aqui, que a Petrobras também dispensa, né, a apresentação. É uma empresa excelente, tá? Só que a Petrobras, o preço justo dela seria aqui de R$ 42, tá? Então a Petrobras ela tem um probleminha aqui que fique atento. Então, segundo a forma do Graham, aqui o preço justo dela seria de R$ 42. E qual é o preço da Petrobras? Bora ver? R$ 31. Então ela estava operando ali nos seus 39, então operando próximo do topo dela, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui no gráfico daqui, só para vocês terem uma ideia. Então, a Petrobras é aquele negócio, galera, é uma empresa estatal, né? Tem esse problema, tá? Você perceberam que os dividendos dela estão sendo reduzidos, tá? E provavelmente serão reduzidos aos pouquinhos, tá? Vão ser reduzidos aos pouquinhos, daqui a pouco ela não está pagando mais dividendo. Então, fique atento que quando esse governo entra na Petrobras, ele usa ela para baixar a inflação, tá? Então, o preço do combustível está lá em cima, mas eles não estão repassando, tá? Então, gasolina aqui, a gente está pagando ali R$ 10. E a Petrobras vem segurando isso aí, tá? Eles vêm segurando porque o dólar está lá em cima. Outro problema também, petróleo, né? Petróleo desabando. Onde é que vai o lucro da Petrobras, né? Com o petróleo lá embaixo. Não vale nem a pena furar poço, né? É só prejuízo. Então, fique atento com esses pontos, né? O petróleo aqui, daqui a pouco eu vou até mostrar aqui para vocês o petróleo. Daqui a pouco eu mostro para vocês aqui o preço do barril de petróleo. Ele vem desabando com muita força e pode chegar a patamares absurdos, tá? Então isso impacta a Petrobras e ela pode entrar no seu ciclo de baixa. E é forte. E detalhe, sem pagar dividendo, tá? Os dividendos dela estão reduzindo e isso vai continuar. Então fique ligado em sair, não saia dando bote aí de qualquer jeito não, que o prejuízo pode ser grande. Descendo mais um pouquinho os dividendos dela, né? Ela vinha pagando bastante, só para você ter uma ideia aqui, ó, era 65 centavos, R$1,55, era pancada, tá? 2024 ali, ó, 2025 ali pagou muito, né? Pagou pra caramba, ó. Então 66 centavos, né? Agora já deu a reduzida, 35 centavos por ação, e isso pode acontecer. E a Petrobras é aquele negócio, fica atento, chega antes ela não pagava dividendo, tá? Então, fique ligado, né? Os balanços dela já começam a ficar já esquisitos, tá? Daqui a pouco nós vamos ver o balanço já com maiores problemas, né? O preço teto dela, segundo os dividendos que ela paga aqui, seria um preço justo dela, seria em torno, para você receber 6%, 126%. Você vê que ela tem uma margem, tem uma upside aqui de 300%. Né? Então, é uma empresa interessante. Eu não invisto na Petrobras, tá? Justamente por isso. Porque ela traz muito risco, ela não tem uma proteção, ela não é igual o Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem gente lá dentro que dá aquela segurada. Né? O governo não pode fazer o que ele quer ali no Banco do Brasil, não. E o pessoal já dá uma segurada e também se for mexer também, ali já mexe na parte financeira do país também, né? Um banco estatal ter problema, aí ferrou. Aí nós vamos ter uma quebra, né? Feia no país, né? E isso não pode acontecer. Mas a Petrobras eles usam do jeito que querem. Então, fique atento, tá R$31, tá barato? Eu usaria ela para fazer um trade na Petrobras, tá? Então, vou mostrar o gráfico da Petrobras aqui, só para você ter uma ideia. Estou no gráfico aqui diário,
olha a oscilação dela. Isso acontece porque o pessoal usa ela muito para trader, né? Então todo dia o pessoal tá ligado nela lá, bateu em suporte ali, o pessoal tá mandando bala, tá comprando e vendendo no final do dia, tá? Ou passa uma semana, 2 semanas com ela ali e já descarta. Encontrou seu alvo, o pessoal já descarta. Isso é bem visível nesses pontos aqui, tá? É queda, tá vendo? Venda, queda e venda, tá? É sempre assim, ó, queda e venda. Então, isso aqui o pessoal usa muito a Petrobras para isso, para trader mesmo. Só que agora ela vem afundando, tá? Vou colocar no gráfico semanal aqui, depois a gente passa no gráfico mensal, mas no gráfico semanal mesmo já dá pra gente ver o tamanho do BO. A Petrobras ela tá buscando esse suporte aqui embaixo, tá? Ó. Esse suporte aqui que em torno aqui de 30 reais ali, tá? Ou até abaixo de 30. Ela tá buscando esse suporte, tá? Então suporte que ela pode buscar. Esse suporte aqui, para quem vai fazer trade é uma maravilha, tá? Você pode fazer uma compra aqui e aguardar, só que se romper tem que vazar, né? Você tem que fazer a venda imediatamente, nem que saia perdendo um pouquinho, mas tem que vazar, porque se isso acontecer, ela vai buscar outros patamares, tá? Aí nós vamos descer ali com força e nós temos só suporte aqui dos seus 22 reais, tá? Então tem que ficar ligado nisso aqui. Então esses pontos aqui seria ponto, já se bater aqui tem que comprar, tá? Não tem o que fazer. Você tem que fazer uma compra. E tem suportes mais lá embaixo. Só lembrando, tá? Vou dar uma passada aqui no gráfico mensal. Olha o que é o problema da Petrobras. Ela está operando em topo, como eu falei para vocês ali, ó. É topo, ela está operando sempre em topo, tá? E ela não está conseguindo passar esses topos. Então, se ela não passar, vai fazer igual ela fez nesse ponto aqui, tá? Ó. É correção. Então, ela pode vir com uma correção muito forte, a Petrobras, e ficar atento, tá? Então, próximo alvo dela ali, em torno ali de 20, 30 reais, é bem plausível isso aí, tá? E o outro só lá embaixo, nos seus, aqui já está mostrando já para 17 reais, mas em torno de 20 reais mais ou menos, tá? Em torno de 20 reais ali. Então, fique ligado. Falta muito? Não falta muito não, isso aqui, em 2 pulos aí, ela chega lá no chão, tá? Então, Petrobras, fique ligado. Pessoal, tá barato, vamos comprar, não é bem assim não. Eu compraria a Petrobras se ela me der a oportunidade. Se ela descer para esses patamares aqui, eu vou começar a fazer compra nela. Agora, não tenho interesse nenhum. A não ser para fazer um trader, né? Mas como eu não tenho tempo suficiente e grana suficiente para fazer isso também, esse tempo que eu estou falando é grana, tá? Então, não tem como fazer isso aí. Mas esse ponto aqui para trader seria interessante. Tocou aqui, fazer compra e aguardar que ela volta. Vai romper isso aqui? Não. Bateu, procure seu alvo aí e venda. Coloque seu dinheiro aí no bolso e vaze. Galera, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ajuda bastante a fortalecer o canal. Vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.